Olá, estamos aqui de novo no nosso programa Um Fato, Duas Visões. É um programa da Faculdade de Educação e da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Normalmente, esse programa é apresentado por mim e pela professora Neide Noffs, que é da Faculdade de Educação. O meu nome é Márcia Almeida Batista. Infelizmente, a minha colega hoje não vai poder estar conosco, pois ela teve ali uma questão familiar que a gente espera que rapidamente se resolva. Um beijo para você, Neide. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a professora Valéria Meirelles. Oi, Tudo Márcia. bom, Valéria? E a Valéria está aqui para falar de um tema que ela adora e que nos perturba cotidianamente. Mas eu primeiro perguntar, Valéria, o que uma psicóloga tem a ver com dinheiro? Isso não é papo para economista? Olá, quem nos escuta. Essa sua pergunta é ótima. Normalmente todo mundo acha que dinheiro tem a ver com economistas, né? E administradores e contadores. Até um certo ponto faz sentido. Mas quando a gente pensa que quem está usando o dinheiro é um ser humano, aí esse assunto fica muito para a nossa área da psicologia, porque as nossas decisões, a despeito de acharem que são racionais, elas são muito emocionais, né? E a falta de dinheiro interfere muito na nossa vida, mexendo na nossa saúde mental. Então, o dinheiro é sim assunto para psicólogo. A falta e o excesso também? É uma faca de dois gumes. A falta brutal do dinheiro, ela tira a dignidade do ser humano. Você não tem saúde, não tem moradia, não tem educação, cria uma dependência e fica na mão de terceiros, sendo à mercê de questão de poder, status e tudo mais. O excesso, ele pede um exercício maior, porque você vai ter que saber controlar e também você pode exercer o poder sobre o outro. Então, seja de uma maneira ou de outra, a gente tem que entender o que significa esse dinheiro e o que se faz com ele. E, né, entender esse dinheiro nas relações, vamos falar que é muito importante para quem nos escuta, né, a base da psicologia do dinheiro, uma ciência muito nova, que tem apenas 23 anos, filha da psicologia econômica, uma sub-área, que tenta entender o significado do dinheiro, os efeitos nas relações humanas, né? E quais são os significados do dinheiro? Olha, tem 4 básicos, e a partir daí cada um constrói o seu, principalmente nas relações. Lembrando, Márcio, que eu também sou da área de família e sistêmica, então a gente vai pensando nisso. Mas o principal, poder, status, prestígio e amor. E muitas pessoas também, e no meu doutorado apareceu isso, né? Que é segurança. 60% das pessoas, e eu acho que depois da pandemia, se a gente aplicasse a escala que eu apliquei, aumenta mais, né? Dinheiro significa segurança no sentido de você poder se dar bens materiais que garantam a tua sobrevivência e até a realização dos seus objetivos, né? Eu acho que vou incluir segurança, porque acho que Segurança, né? Eu talvez também. seja até um pouco, vamos dizer, pessoal. Para Sim, mim, em especial quando você já tem uma certa idade, a questão sim, da segurança, do envelhecer digno fica isso, ainda mais marcante. concordo. Esses cinco motivos principais, eles mudam de acordo com o país, eles mudam de acordo com a idade. Como é que eles se equalizam? Ou tem a ver só com a história do sujeito? Não, eles têm a ver com o contexto. Quando a gente pensa em dinheiro, até ontem eu estava preparando essa nossa conversa, a gente tem que considerar muito isso, né? A gente tem que considerar sexo, estado civil, a cultura, né? A gente tem que considerar etapas de ciclo vital também. Só que esses que eu te falei, eles são universais. A escala que eu usei no doutorado sobre a MBBS, que era sobre o comportamento do dinheiro, valores e tudo mais, eles aparecem normalmente em todos, né? Inclusive a questão, né, alguns fatores, mas enfim, estudando no geral, os artigos mostram isso. Só que aí a gente tem que sair do macro para o micro. Então a gente nunca, eu sou sistêmica, eu nunca considero o indivíduo isoladamente. Mas a gente tem que pensar em termos de cultura, etnia, religião, o significado que cada um atribui a isso. Então a gente olha no contexto em geral, no macro sistema e no micro. E pensando também
como a psicologia do dinheiro fala, em termos de relações. Então, Márcia, vamos pensar, para um pai e filho, para essa relação pai e filho, mãe e filho, não importa, o que significa dinheiro? Para o filho mais velho, para o segundo, para o terceiro. A gente também pode pensar o significado do dinheiro nessa família em termos transgeracionais. Famílias de imigrantes, o que representa o dinheiro? E por aí vai. Então, a gente também tem que pensar que o significado do dinheiro ele muda ao longo da vida, né? E está atrelado a valores e crenças de cada contexto. Qual você acha que na nossa sociedade atualmente é a característica mais forte em termos de dinheiro? Hoje, segurança. No Brasil, segurança. Segurança. Até porque a gente vive uma instabilidade econômica e a gente vem de um histórico de instabilidade econômica, né? Então, a segurança acaba realmente falando mais alto. A gente vê isso em todas as camadas. Eu vejo no consultório, eu vejo em trabalhos com população de baixa renda. E como é que uma psicóloga vai lidar com isso, né? Alguém que está com essa questão do dinheiro e que o cerne do seu problema tem a ver com segurança. Como é que isso se dá? Márcia, isso se dá porque quando a gente usa o dinheiro, a gente está fazendo escolhas, tomando decisão o tempo inteiro. E quando a gente toma decisão, nós estamos falando muito de quem somos, dos nossos valores, das nossas crenças, das nossas premissas. E nenhuma decisão, por mais que os economistas falem, que tem o homos econômicos, né? Nós psicólogos sabemos que nós somos completamente emocionais. Então, o psicólogo vai entender como que essas emoções constituem o uso do dinheiro. É nessa hora que a gente entra. E aí nós vamos pensar assim, vou dar um exemplo bem simples. O brasileiro adora comprar carro. Carro para o brasileiro tem muito a ver com prestígio, né? Então, assim, se ele não pode comprar o carro, ele não tem esse dinheiro, quantos parcelam esse carro para ter e tomam uma decisão equivocada para ter um prestígio e acaba se endividando? Porque a grande preocupação que a gente fala de dinheiro é quando você faz o mau uso dele, se endivida, né? E acaba perdendo possibilidade de vida. Ou se você tem muito e esse dinheiro é usado como manipulação. Então, a gente vai olhando os vieses no uso do dinheiro que fogem a uma ética de cuidado, a uma ética relacional e que tanto pode prejudicar a sociedade como você mesmo. E nessa hora, não adianta, as decisões são muito emocionais. Vou dar um exemplo: o consumo desenfreado, o consumismo, não o consumo. O consumismo nada mais é do que resultado de uma série de emoções no processo de tomada de decisão de uma compra, né? Muitas vezes você compra sem ter o dinheiro. Você quer um aparelho de telefone novo, parcela em 24 vezes, isso impacta no seu orçamento, mas você fala, vai caber, depois eu dou um jeito, é importante eu estar com isso. Então, essa frase é muito típica, né? É importante. É importante eu ter isso. E como é que ela se desdobra essa importância? Como é que a gente abre esse conceito de importância? A gente abre assim, importante para quê, quem, em quais circunstâncias? O que esse telefone vai te dar que você não se dá sozinho? O que vai te acontecer se você não tiver? Quais os impactos dessa compra na tua vida ou da não compra? Então, aí a gente vai vendo pessoas, como diz no interior, a minha avó, dando um passo maior que a perna financeiramente, não fazendo um planejamento financeiro. Ah, mas isso não é de economista? Sim e não. Porque se você não faz um planejamento financeiro, você não usa o seu dinheiro de acordo com a tua possibilidade, você pode ficar devendo, e quando você fica devendo, você acaba tendo dificuldades de pagar sua conta, depois pagar a conta, enfim, o processo de endividamento ele é complexo, isso vai trazendo problemas para a sua vida, né? Inclusive. Qual a diferença entre um planejamento feito com um psicólogo e feito com um economista? Veja só, eu trabalho o componente financeiro das escolhas. Então, o economista, o administrador, o contábil, o planejador financeiro, ele vai te dar um planejamento pautado nas suas demandas e tudo mais. Eu trabalho como que você lida com esse planejamento. Eu faço uma parceria com o planejador. Então, muitas vezes, eu recebo pessoas que falam assim, olha, um planejador fala, eu estou cuidando dessa pessoa, ela sabe tudo,
Ela entende que tem que fazer, mas ela não faz. Então, é a minha vez. Então, quando eu pego um cliente, eu faço um planejamento no geral. A gente fala, eu faço a grosso modo. A minha especialidade não é exatamente essa, é ajudar a pessoa a entender se faz sentido esse planejamento e que emoções ele tem quando ele escolhe e opta por planejamento a curto, médio e longo prazo, as decisões que ele vai tomar. Eu fico olhando muito o processo de tomar decisão em termos de transpersonalidade e em termos de relação, principalmente, terapeuta sistêmico ou terapeuta relacional. Então, essa é a grande diferença, né? Que eu acho que o psicólogo ele tem um campo aí de parceria muito grande com a educação financeira, com a saúde financeira, quando ele ajuda as pessoas a entenderem as decisões financeiras que ela tem que tomar, baseada naquilo que ela precisa, baseada em autoestima e autocuidado, e não naquilo que está fora dela. E como é que ele vai entendendo esse diálogo com o fora e o dentro? Com o fora Que, e o dentro. que a gente pode Autoconhecimento. ajudar? Autoconhecimento. Então, quando as pessoas que trabalham comigo e que me procuram, a gente traz o dinheiro como tema. Mas o dinheiro como tema, ele e nas relações. E aí eu vou destrinchando mesmo, né? É narrativa. Uma história conta muitas outras histórias. Então, eu vou na origem desse comportamento financeiro dele. Essa origem pode ser num momento de vida, mas pode ser na família de origem, pode ser nos avós, nos bisavós. Ah, na minha família sempre foi assim. E sempre foi assim como ter imóvel, ter patrimônio, não ter, investir, não investir. Então, a gente vai olhando a singularidade do uso do dinheiro. Falando que a maneira como a pessoa usa o dinheiro diz muito sobre ela. Eu falo que eu não faço planilha com o cliente, mas quando ele me traz o uso do dinheiro dele, a planilha, olha, eu uso meu dinheiro assim, assim, assado, eu vejo como ele está se posicionando na vida. E aí nós vamos entendendo quem ele é, como ele se vê e o que o uso do dinheiro vai contando sobre ele e as suas relações. Qual seria o tipo de cliente mais difícil para se trabalhar nessa relação com o dinheiro? Olha, difícil eu não. A palavra difícil, mas eu recebo bastante, eu atendo endividados, eu diria que são os mais complexos. Porque o endividamento ele é uma teia multifatorial de escolha, ele é consequência de escolhas equivocadas, muitas vezes, salvo o imprevisto, salvo as honrosas exceções. De repente, também. O plano Collor, por exemplo. Plano Collor, pronto. Plano Collor é um deles, né? Aí não teve como. Ou pessoas que têm seguro-saúde e tudo mais, mas pegam um caso de adoecimento brutal na família que o seguro não cobre, tem que vender patrimônio, enfim. Mas vamos pensar o superendividamento que a gente vê, que é aquela que a pessoa não consegue dar conta de. A partir de 3 meses ele está endividado. A partir de 3 meses de dívida, assim, se faz 3 meses que ele não está, que ele está devendo, ele já não consegue mais. Então a gente tem que ver pessoas que estão devendo há muito tempo, quando as despesas não cabem nas receitas e vice-versa, né? Quando a conta não fecha seguidamente, e isso vai gerando inadimplência, né? Você não consegue pagar uma dívida, duas, três, e a vida da pessoa vai patinar, a gente vai olhar para isso. Então, para mim, é muito complexo, porque nós temos que a gente pega uma pessoa com uma autoestima bem debilitada, vamos pensar assim, sem acreditar tanto nele, sendo cobrado, porque na nossa sociedade, ter bastante dinheiro, dinheiro é uma medida de sucesso e poder, né? Então, a gente vai olhando para isso e vai tentando entender as origens e desconstruindo tudo isso. É um trabalho longo, é exaustivo, às vezes as pessoas desistem no meio do caminho, né, Márcia? E a gente vai olhando o emocional, assim, por que ou para que você tomou essa decisão? Como é que você reverte? Você tem que, quando você está trabalhando com endividamento, você tem que fazer muita escolha intertemporal. Você vai ter que deixar de ter alguma coisa agora para ter depois, que não é garantia. Você pega alguém muito fragilizado. Então, para mim, esse é o mais difícil, vamos dizer assim. E de alguma maneira também, muitas vezes as pessoas não podem pagar o psicólogo, né, Valéria? Isso. E aí, normal, as pessoas me falam, mas se você trabalha com endividados, como é que eles te pagam, né, Márcia? Normalmente, quem paga o trabalho do endividado é alguém próximo, não é o endividado. Né? E aí é tão complicado, porque a gente também vai trabalhar para ele poder dar conta de pagar o seu endividamento.
sair do seu endividamento e depois me pagar, né? Então, é um trabalho bem delicado, mas quando o resultado acontece, ele é muito bonito, porque você vê um resgate da autoestima e um resgate da autoconfiança. Porque o endividamento, ele divide muito a vida da pessoa, né? A pessoa fica muito fragmentada, ela perde muito rumo, ela perde a chance de fazer muitas coisas. E ajudá-la a retomar um caminho de ser credor é muito importante. E isso, quando dá certo, felizmente dá, é muito bom. Eu tinha um colega psicoterapeuta que ele dizia que você tinha dois tipos de paciente, o que aprende a ter deveres e aquele que ganha direitos. Uhum. E que era muito mais difícil a gente trabalhar com aquele que tem que aprender a ter deveres. E eu Sim. pensei um pouco nessa relação em termos de poder. Sim. Né? Como é que é essa questão de trabalhar com as pessoas que sustentam seu poder no dinheiro que tem? Isso é bem complexo, porque você tem que entender de onde vem essa necessidade de ter esse poder. O que isso conta dessa pessoa, dessa autoestima, né? E se não for sustentar pelo poder, que outras formas, dentro de uma ética relacional, de estar com as pessoas? E aí, nem todas querem sair disso, porque o poder, Márcia, ele é, como a gente fala, né, um clichê, ele é inebriante. Então, tem o poder daquele pai que decide tudo pela família, o poder daquele avô. Aí a gente teria uma série de exemplos para pensar. Mas a gente sempre tem que perguntar o para quê, qual a utilidade daquele poder nesse sistema. E se não for esse poder, o que entra nesse lugar sem ser o poder financeiro, né? Nesse lugar, nas relações, sem ser o poder financeiro. Que normalmente tem a ver com cuidado, afeto e tudo mais. Poder E e o amor? dinheiro estão muito ligados. Amor, exatamente. E aí muitas pessoas confundem, né? Dar dinheiro com dar amor. A gente vê muito isso, né? Por muito tempo trabalhei com criança e a gente vê, Márcia, os pais trabalhando fora o dia inteiro e dando amor para os filhos através de bens materiais. Louvável, mas não pode ser só isso. Por isso que eu falo que, ao mesmo tempo que o uso do dinheiro é um grande guarda-chuva que tem um escopo de trabalho muito grande, a gente vai entrando nas relações, nas peculiaridades de cada relação. E aí sim, dinheiro e amor muito usado, né? Porque eu não tenho tempo, não tenho isso, mas eu te dou coisas. Eu demonstro o meu amor pelo dinheiro. E você diria que essa questão da relação com o dinheiro, qual a diferença numa sociedade mais socialista com uma sociedade mais capitalista, essa questão? Ou você não tem ideia? Olha, eu vou pensar junto com você aqui, mas o que a gente vê? A sociedade capitalista, até porque hoje as sociedades socialistas a gente tem menos pesquisa. Na capitalista, o dinheiro é uma medida de poder e sucesso total. Né? Na socialista, a gente pode pensar que é dinheiro medida de sobrevivência, você tem comida, casa e tudo mais. Na capitalista, você é muito mais exigido em termos de resultado. O dinheiro é mais aparente, ele está ali toda hora, Márcia. Compre, tenha, consiga, consuma. Ter é poder. Né? Eu tenho dinheiro, eu posso. Né? E muita questão de status também. Então, o dinheiro ele fica mais evidente, fica mais na nossa cara o tempo inteiro. E você tem que, o tempo inteiro, dar um jeito de usá-lo atingindo alguns objetivos, sejam seus ou sociais. O que você tem que fazer é uma distinção entre, independente da sociedade que você seja, nós estamos na capitalista, onde o dinheiro é moeda o tempo inteiro, e moeda virtual, vários tipos de forma, né? Ele aparece no sentido assim, o que é bom para mim? O que eu faço tem a ver comigo ou com o outro? E tomar cuidado nessas distinções para não entrar em comportamento de manada e tomar decisões financeiras que depois você não dê conta de arcar. Você fez você repetiu uma frase que a gente escuta o tempo todo, né? Ter é poder. Sim, que é É perigosa, verdade? inclusive. Em alguns Ou é uma momentos, sim. falácia? Às vezes sim, às vezes não, Márcia. Por quê? Quando você tem o dinheiro, você pode comprar muita coisa. Mas você compra a sua saúde, você vai comprar um bom plano de saúde, você vai comprar remédio. É ou não é? Então, mas você não reverte. Eu já atendi pessoas com alto poder aquisitivo que, infelizmente, não reverteram
a vida do filho com câncer. Mas, tirando casos extremos, quando você tem dinheiro, você tem acesso, você tem acesso a outros bens que podem te garantir uma condição de vida mais satisfatória. Eu acho que a pandemia fez tudo isso, né? Eu lembro que eu tinha tem um colega psiquiatra que ele fala que teria poder, ele fala, não, Maria, ele inverte essa lógica que você falou, né? Uhum. Não eu posso, então eu vou poder ter alguma coisa. Mas na nossa sociedade, pensando até em termos de pandemia, né? Se você estava com dinheiro nessa pandemia, você teve mais poder de decisão, você pôde escolher melhor como se prevenir e se manter vivo depois de tudo que a gente passou. Então, nessa hora, o dinheiro ele te dá um poder diferenciado em questões de sobrevivência, assim. Você pode comprar comida, você pode ter melhores condições que garantam a tua cabeça fora d'água numa sociedade tão desigual. É também uma possibilidade de independer do outro? Muito, muito, muito. Né? A gente vê aí, a gente vai para um outro caminho. O dinheiro ele é uma possibilidade de independer do outro, inclusive em relações abusivas, sejam hetero ou homoafetivas, né? A gente vê em casamentos pessoas que continuam na relação porque não tem dinheiro para sair dela. Então, nessa hora, o dinheiro tem sim essa possibilidade. Ela é uma chave de independência. E quando você. Porque a gente fala em independência, lembrando que nós somos seres interdependentes, né? Não dá para falar independente, ninguém é independente totalmente, mas o dinheiro, sim, ele abre uma porta que você pode tomar decisões que te mantenham libertos de situações abusivas. E aí é fundamental. Por isso que existem programas de trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, programas de educação financeira para essas mulheres. Uhum. E o que elas precisam aprender primeiramente, essas mulheres? Bom, primeiro elas têm que entender o que as mantiveram numa situação abusiva. Esse é um ponto que. Mas sobre a gente tem que falar de dinheiro, de aprender a usar o dinheiro, administrar, entender que é importante ter o dinheiro da gente, né? Saber que cuidar bem, ter o seu dinheiro e cuidar bem dele é cuidar de si em termos de liberdade, independência, autonomia em decisões. Então, essas mulheres, elas passam por programas. Tem uma amiga que trabalha com isso no Paraná. Elas passam por programas de educação financeira, aprendem a gerar renda e depois a usar a renda. E normalmente nós mulheres usamos muito a renda com a nossa família, justo, mas também precisamos usar com a gente para criar os nossos projetos e poder ajudar a nossa família. O que te levou a esse tema? Eu fiquei endividada. Passei por um caso super há quase 20 anos atrás, né? Porque nós, psicólogos, somos muito treinados a ser bom, trabalhar bem tecnicamente, mas não fazer administração financeira. Aí, há 20 anos atrás, eu tive dificuldades no consultório, tive depressão, fiquei endividada, psicólogo não falava de dinheiro, tive que aprender sozinha, me levantei sozinha das dívidas, tive que estudar, e a partir daí eu vi que não se falava. Fui estudando, conheci a psicologia econômica, psicologia do dinheiro, e fui fazer o doutorado lá na PUC. É porque, de alguma maneira, tem uma certa incompatibilidade entre falar de dinheiro e falar de cuidado, né? Parece que não pega bem. Não pega bem, mas pega, porque você precisa de dinheiro para ter cuidado, e a questão é tirar o tabu do dinheiro e esse preconceito, porque dinheiro não é bom nem é ruim, ele é o que você faz com ele. E se você tem uma relação equilibrada, você vai fazer um bom uso. O uso do dinheiro está diretamente ligado aos seus valores e ao tipo de relação que você estabelece, seja com as pessoas ou com o seu trabalho. E é isso que a gente tem que tirar, tem que quebrar esse tabu. Assim, psicólogo, eu lembro quando eu comecei a estudar dinheiro e fazendo doutorado também, eu sofri preconceito. O que uma psicóloga está estudando dinheiro? O que isso tem a ver? Né? Tem a ver tudo. Por isso que eu comecei com essa pergunta, porque afinal nos conhecemos lá. Exatamente, porque dinheiro tem muito a ver com saúde mental. Fica sem dinheiro, fica devendo, fica sem condição de fazer suas coisas, para ver o que acontece com a sua saúde mental e vice-versa.
Eu tenho milhões de perguntas, né, Valéria? Porque eu acho que é importante. Acho que uma tem a ver com quando as pessoas trabalham com pessoas muito pobres, né? Eles de alguma forma têm um olhar para isso, como assim, o que, que adianta pensar o psicológico quando ele precisa de dinheiro para sobrevivência? Qual é o seu pensamento a esse respeito? Porque eu Olha, tenho diz o pensamento é assim: você fortalece o psicológico, ajuda essa pessoa a acreditar nela que ela vai conseguir produzir dinheiro. Eu tenho um exemplo disso de um trabalho que eu fiz, o Quixotices Financeiras, com mulheres em vulnerabilidade social. Quando elas começam a acreditar na sua própria capacidade, elas vão construindo formas de fazer dinheiro e aí vem. Então, dá assim, a gente vai direto na autoestima delas e a partir do momento que eu vi mulher falar que conseguiu economizar R$ 4, que foi a primeira grande economia da vida dela, eu falei, esse é o caminho. Não é muito liberal? Não é muito um pensamento liberal? E qual o problema, Márcia? Não, Está eu estou fazendo bem? perguntando. Eu não tenho Não, nenhum não, problema, eu estou não, não. perguntando. Você sabe que eu nem, para ser muito honesto, eu nem pensei nisso. Eu pensei no bem-estar dessa pessoa, na dignidade que ela resgata e que você ajuda ela a resgatar a partir do momento de alguém que não tinha nada consegue economizar R$ 4 para pegar um ônibus, né? Então eu acho isso muito importante. Bom, agora nós temos 1 minuto e ele é todo seu para você falar Tudo bem? algo que você acha importante falar que eu não perguntei e para poder Olha, se despedir. o que eu acho importante é assim: vamos parar de ter preconceito contra o dinheiro, porque cuidar bem do dinheiro é cuidar bem de nós mesmos, né? Porque sem dinheiro numa sociedade como a gente vive, a gente não vai para lugar nenhum. E se a gente quer fazer bem para nós mesmos e para o outro e deixar uma marca no futuro, ter um dinheiro é fundamental para se manter e manter as próximas gerações, né? Então, o dinheiro não é problema, ele é solução quando ele é bem administrado. Bom, obrigada, Valéria. Eu ficaria aqui com você horas Eu também, conversando. estava ótimo. Ótimo. Pedindo Adorei. desculpa, porque hoje eu não paro de tossir, quanto mais eu falo, mais eu tusso. Então é um problema. Mas muito obrigada. Eu que O agradeço. Cristiano, nosso querido, que cuida do nosso programa, estava dizendo aqui, ele também ia ficar te ouvindo muito mais Que tempo. legal. Eu também ficaria um Significa que tempão. nós vamos criar aí um contrato de que vou te chamar de novo, tá bom? Opa, pode chamar. E aí a gente pega um único tema e fala dele bastante e vamos fazendo assim. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Obrigada. Valéria. Até Tchau, mais. tchau.